a quarta a falar. Eu quero registrar correspondência que recebi da ministra Ideli Salvati, agradecendo a posição clara dos líderes do Senado, e naquele momento eu estava presidindo a sessão, pela aprovação do requerimento 522/2014, assinado por todos os líderes, que estabelece calendário especial para aprovação da PEC 57A de 1999, a PEC de combate ao trabalho escravo. E por estar ajustado que na próxima terça-feira, dia 27 de maio, votaremos, enfim, a PEC que combate o trabalho escravo. A referida PEC diz que, em toda aquela propriedade que for comprovado que existem trabalhadores sob regime de escravidão, esse proprietário perderá, digamos, o seu patrimônio, seja na cidade ou seja no campo. Nesse sentido, cumpre-nos mencionar que no período de 95 a 2014, conforme dados da Divisão de Fiscalização do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, 46.478 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à de escravo, no meio urbano e no meio rural, conforme quadro anexo que foi me remetido pela ministra. Vale frisar também que, pela primeira vez, o Ministério do Trabalho e Emprego, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e com a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, realizou, nos dias 16 e 17 de março desse ano, a primeira operação de resgate em Águas, ou foram resgatados 11 pessoas em condições de trabalho análogo ao trabalho escravo no cruzeiro de luxo MSC Magnífica, pertencente a MSC Cruzeiros. Outra informação relevante, que se trata da emenda apresentada pelo senador Sérgio Souza, PMDB do Paraná, que, para explicitar que a PEC não é autoaplicável e depende de regulamentação infraconstitucional para a sua aplicação, propôs emenda que acresce ao dispositivo na forma da lei, considerando como emenda de redação pela CCJ. Assim, diz o documento da ministra, não resta nenhuma dúvida quanto à auto-não aplicabilidade da proposta, o que permite, então, que a PEC possa ser votada de imediato. Vale registrar ainda que a ministra Ideli Salvati esteve nessa semana com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Antônio José de Barros Levenhans, em atividade conjunta com a OIT, e que, na oportunidade, foi divulgado dados do lucro privado resultante da prática do trabalho forçado no mundo, que chega, com o trabalho escravo, a um lucro na ordem de 150 bilhões de dólares. Por conseguinte, nessa semana, o ministro-presidente do TST encaminhou anexos ofícios 141 e 142 de 2014 ao presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, e ao líder do governo no Senado, senador Eduardo Braga, e ao líder do governo no Congresso, senador Pimentel, que está na mesa, documento onde explicita o apoio oficial institucional do Tribunal pela aprovação da PEC do trabalho escravo. Registro, por fim, que o Estado brasileiro participará na próxima semana, na sede da OIT em Genebra, na 103ª Conferência Internacional do Trabalho, que se trata de órgão superior de decisão de organização do trabalho. Reúne-se a cada ano e congrega as delegações tripartites dos 185 Estados-membros que compõem a OIT. Nesse ano, a conferência terá, dentre os pontos de sua ordem do dia, uma comissão com o objetivo de complementar a Convenção sobre o Trabalho Escravo, Trabalho Forçado, para abordar as lacunas na aplicação a fim de reforçar as medidas de prevenção, proteção e indenização das vítimas, com vistas à eliminação, enfim, total do trabalho forçado ou trabalho escravo. Por fim, a Secretaria de Direitos Humanos agradece mais uma vez aos senhores senadores e senadoras e a esse senador por estarem debruçados para resolver e aprovar a PEC
de combate ao trabalho escravo de forma definitiva. Estão aqui anexadas as cartas do presidente Superior Tribunal do Trabalho, como também de outras dezenas de entidades que pedem a aprovação imediata da PEC de combate ao trabalho escravo.